Olá, eu sou Lilian Aguiar e esse é o Passo a Passo Consultoria. Continuando o nosso estudo sobre nota técnica, hoje eu vou falar da nota técnica 47, que tem por título o uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao Covid-19. Então, para você que quer entrar para a área de consultoria, mas está adiando porque tem medo de não conhecer os procedimentos adequados, tem medo de não estar atualizada, de passar informação incorreta, de não ter experiência e acabar prestando um serviço ruim, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que você, eu tenho certeza absoluta, que tem mais conhecimento do que qualquer dono de estabelecimento, que você tem mais conhecimento que qualquer colaborador desses estabelecimentos de serviço de alimentação. Então não precisa ter medo, porque você tem mais conhecimento do que você imagina que tem. Fica aqui até o final desse vídeo que você vai adquirir mais ainda conhecimento, vai se atualizar nas legislações. Não tenha medo de tentar entender uma nota técnica. Tudo que é novidade é para a gente se atualizar, é para a gente melhorar a nossa prestação de serviço no estabelecimento e a gente chega com novidade, com informação que vai agregar conhecimento, que vai ser útil para a população em torno do estabelecimento também. Nós somos os guardiões da população, da saúde da população em torno do estabelecimento. Então é você que vai chegar com novidade, que vai chegar com atualização. Fica aqui e assiste esse vídeo até o final que a gente vai aprender junto. Então, aqui na introdução da NT47, está dizendo que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o comportamento do Covid-19 é semelhante ao comportamento dos outros coronavírus que é da mesma família. Eles podem permanecer nas superfícies por algumas horas ou por alguns dias, mas isso depende do tipo da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente. Entretanto, esse vírus é facilmente eliminado através da higienização ou desinfecção da superfície, seja por sabões, detergentes e saneantes, e pela lavagem das mãos, além deles serem sensíveis à temperatura de cozimento dos alimentos, que gira em torno de 70 graus Celsius. Então, reforçando aqui que ainda não há nenhuma evidência de que o coronavírus seja transmitido por meio dos alimentos. Então, a medida mais eficiente ainda é a lavagem das mãos correta, com procedimento adequado, sabonete líquido, antisséptico ou não, mas depois o uso do álcool gel 70 nas mãos para a desinfecção. Outro recurso importante é a utilização de EPIs. Então aqui está falando das máscaras e das luvas. Referente às luvas, a legislação sanitária de alimentos já tem por base que o uso de luvas é recomendado somente em situações específicas, como por exemplo, ao contato direto com alimentos prontos para o consumo, quando não há a utilização dos pegadores, que no caso é mais recomendado do que usar as luvas. Então não há nenhuma recomendação, nem nacional nem internacional, para a utilização das luvas nos serviços de alimentação como estratégia para evitar a disseminação do coronavírus. O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos. Por que o uso de luvas não é indicado e recomendado pelos órgãos oficiais? Porque erros comuns na utilização das luvas podem trazer mais contaminação do que a não utilização delas, como por exemplo, não fazer a troca periódica de acordo com as atividades que são efetuadas pelo colaborador, passar a falsa sensação de segurança e assim o colaborador veste a luva e aí ele toca nos utensílios, nos objetos, nos alimentos, porque ele não tem a sensação de sujidades nas mãos e aí ele evita de fazer a lavagem das mãos porque ele não está sentindo a sujeira na mão, porque ele está vestindo a luva. Então a luva, nesse caso, em vez de proteger o alimento das contaminações, está protegendo a mão dele de sujidades. Por isso que a utilização de luvas não é indicado no serviço de alimentação, ao contrário de que muita gente pensa, inclusive os clientes.
Mas aqui é uma informação importante, um esclarecimento para você que quer ser consultor, que quer entrar para essa área, já ficar fixo na sua mente que não é recomendada a utilização de luvas no serviço de alimentação. Então aqui a nota técnica alerta que a imposição da utilização de luvas pelos colaboradores pode produzir um efeito contrário ao que foi proposto. Então, falando das máscaras de proteção facial, pela legislação vigente não é obrigatória a utilização das máscaras. Porém, desde o dia 2 de abril, o Ministério da Saúde recomendou toda a população a utilização das máscaras, inclusive as máscaras caseiras de tecido, que todo mundo já está utilizando. E aqui vem uma série de tópicos relacionados aos cuidados que deve haver com as máscaras. Primeiro que as máscaras adotadas pelo serviço de alimentação devem seguir rigorosamente os critérios de produção que a Anvisa já emitiu uma nota técnica sobre a confecção, o tipo de tecido, qual o modelo e aqui o que as empresas devem fazer em relação a essas máscaras, quais informações passar para os colaboradores, que eu vou falar aqui agora para você. Então as empresas devem passar orientações para os colaboradores da forma de uso correto, da forma de higienização e descarte dessas máscaras. Se você acompanhou os meus stories, eu postei lá todos os informativos que o Ministério da Saúde liberou para a gente poder usar e fixar nos locais para também informar os colaboradores de forma visual. Então tá salvo lá no destaque de informativos, você pode acessar lá, colocar o seu e-mail que eu envio para você todos os informativos que o Ministério da Saúde liberou. Então a nota técnica está falando que apesar de usar as máscaras, não deve deixar de seguir todos os hábitos de higiene adequados, como principalmente a lavagem das mãos, antes de colocar as máscaras principalmente, depois de colocar as máscaras também, que a máscara tem que ser de uso individual. Por incrível que pareça, a Anvisa teve que colocar essa frase aqui que eu achei bem interessante e me chamou a atenção, porque é óbvio, não é? Que a máscara deve ser individual, mas como a gente tem uma população que às vezes não tem hábitos de higiene adequados, a Anvisa achou por bem deixar bem claro aqui que é de uso individual, não deve ser passado de uma pessoa para outra. Essa máscara deve cobrir nariz e boca, ser bem ajustada ao rosto, mas que seja de uma forma a impedir o incômodo, porque aí o colaborador fica toda hora colocando a mão no rosto, no nariz, aqui na boca e não faz o procedimento de higienização das mãos após, e aí dá o efeito contrário, que ele leva mais contaminação ainda, se ele estiver contaminado, para as mãos e aí vai passando para todos os locais. De uma maneira geral, recomenda-se a troca dessa máscara a cada 2 ou 3 horas, no máximo. Se a máscara estiver úmida ou suja, precisa trocar antes de completar esse período. Então, ela está falando que as máscaras têm que estar íntegras, sem rasgos, sem furos, proteger o nariz e a boca, não deixar a máscara no queixo, no pescoço, na cabeça. Ao colocar a máscara, utilizar as alças para tirar também, não tirar a máscara colocando a mão aqui no tecido onde saem as gotículas do nariz e da boca e tá mais contaminado. A nota técnica também está relembrando aqui que aquelas máscaras de TNT não são reutilizáveis. Então, se o colaborador recebeu uma máscara de TNT, a empresa tem que saber que essa máscara vai ser usada por 2 ou 3 horas ali no máximo e deve ser descartada. O empreendedor não deve solicitar aos colaboradores reutilizar essa máscara, fazer a lavagem em casa e utilizar novamente no dia seguinte, porque essa máscara, sim, ela é descartável e não reutilizável como as máscaras de tecido. Uma curiosidade aqui que eu não sabia é que as máscaras de tecido devem ser usadas por no máximo a 30 lavagens. Se sua máscara já passou por mais de 30 lavagens, você deve utilizar uma nova máscara, porque o tecido vai se desgastando e não tem mais barreira física para as gotículas da saliva.
A higienização das máscaras é uma parte muito importante que você, consultor, vai fazer uma tirinha, vai fazer um informativo e entregar para cada colaborador qual o processo correto de higienização dessas máscaras. Então ela deve passar por uma etapa inicial de desinfecção, seja na água sanitária, 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água e deixar de molho por 20 minutos. É a recomendação aqui da nota técnica 47. Enxaguar e realizar a lavagem com água e sabão, enxaguar novamente, deixar secar naturalmente, não torcer de forma muito forte essa máscara para não danificar o tecido, lavar separadamente das outras roupas, deve ser lavada diariamente e após secar, passar com ferro quente. E sempre revisar o estado da máscara, se não tem rasgo, se não tem furo, para fazer a troca periódica caso necessário. E armazenar essa máscara num local limpo, separado. Então as máscaras devem ser descartadas após 30 lavagens. Se houver danos nas máscaras, como rasgos, furos, as máscaras de TNT também devem ser descartadas. E as empresas devem colocar um local específico para o descarte dessas máscaras. Então, na conclusão aqui da nota técnica 47, o uso de luvas não é obrigatório e não garante a prevenção da Covid-19. Recomenda-se o uso das máscaras de maneira geral, seguindo todos os procedimentos de uso e higienização. Deve-se reforçar as medidas de higiene e as práticas, principalmente de lavagem e higienização das mãos. E o colaborador que apresentar sintomas deve ser afastado imediatamente. Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Deixe também sugestões e temas para os próximos vídeos, que o tema do próximo vídeo pode ser o que você escolheu. Se inscreva nas nossas mídias e até o próximo vídeo.